tivemos um final de semana repleto de jogos do Santos, que iniciou lá na sexta-feira, Santos e América, mas aí no sábado tivemos as categorias de base do Sub-15 e o Sub-17. E o Santos venceu os dois jogos contra o Jabaquara. Os mais novos venceram por 6-0, com o Hilkifer fazendo 2 gols, Davi Ordones, Pedro Tacal, Matheus Rocha e Ian Vicentini fizeram os gols do time do Fabrício Monte. Depois tivemos o Sub-17, que venceu por 4-0 também o Jabaquara, com Luca Amaro, Nicolas Augusto e Davi Santos, e depois o Juninho, que fez o último gol. E ainda participou de um outro gol com um belo passe de calcanhar. Esse jogo aí o Santos formou Sub-17 com João Pedro, Guilherme Cruz, depois Roberto Rian, depois Pedro Mursa, Gustavo Assis, Rafael Gonzaga, depois Samuel Pierre, Cabelo, Nicolas Augusto e Murilo Teixeira, depois Vinícius Fabre, Benício, depois Renanzinho, Davi Damásio, depois Juninho, Luca Amaro e depois Davi Santos. O Santos que volta nessa categoria agora a jogar contra o Água Santa, lá no Baetão, em São Bernardo do Campo, no dia 1º, que vai ser, acho que é sábado, dia 1º, e aí vai jogar o primeiro os mais novos e depois os mais antigos, os que nasceram depois. Aí tivemos também hoje pela manhã o Sub-13 e o Sub-14 do Santos, que também venceu. Os mais novos, 5-0 na Mauaense, com Pedro Queiroz fazendo 2 gols, o Juan Chave, Bernardo Silveira, o Cauã Siviero foram os autores dos gols do Santos. Depois os mais velhos, os mais antigos, venceram por a Mauaense também, por 5-4, e aí depois também tem o torneiozinho de pênaltis que a Federação Paulista gosta de fazer. O primeiro, o Santos perdeu por 3-0, não fez nenhum gol nos pênaltis. E no segundo, o Santos venceu por 5-4 e aí ganhou um pontinho a mais. Em vez de somar 3 pontos, somou 4 pontos. É o Santos, é a molecadinha do Santos, é os menininhos do Santos que estão aí. Quando não tem o Santos grandão, tem o Santos menor para a gente curtir. Por exemplo, agora à tarde eu vi o jogo do Sub-20 do Santos. Vi o jogo do Sub-20 do Santos, um jogo até interessante contra a Mauaense também. O Santos venceu por 4-0 e o Santos, os gols do Santos foi do Enzo, depois do Felipe Laurindo, o Rodrigo César e o João Vitor. Foi lá no estádio Pedro Benedetti, lá em Mauá. O Santos, que é líder do grupo 13, com 16 pontos no saldo de gols contra o Santo André. O Santos tem uma pancada de gols lá, acho que 20 e tantos gols de saldo. E aí o Santos pode sim ter aquela gordura para confirmar a liderança do grupo. O Santos que formou com Gustavo Jundia, Matheus Matias, depois Gustavo Henrique, Samuel, Diego Borges, depois João Alencar, Vinícius Ira, depois Pedro Ian, André Klaus, depois Matheus Felipe, Everton, Bernardo, depois Matheus Lima, João Vitor, Fernando, Felipe Laurindo, depois Dudu, Enzo Monteiro e depois o Rodrigo César. Os meninos do Santos. Não jogou todos os titulares, porque o Santos vem revezando, às vezes, um para lá, outro para cá, que é o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. O próximo jogo, o próximo compromisso do Santos pelo Brasileirão, jogo válido pela 9ª rodada na Vila Belmiro, contra o Atlético Mineiro, será às 16h30, na quarta-feira. Vai ser aquele jogo assim que na quinta-feira é feriado. Podia ser na quinta-feira esse jogo, que seria mais legal ainda. Mas como vai ser na quarta-feira, mais 16h30, de repente, como é feriado no outro dia, principalmente o meu serviço, que às vezes tem aqueles que já gostam de dar uma descansadinha, mas de repente a gente pode até acompanhar esse jogo aí. Vamos ver. É um jogo interessante contra o Atlético Mineiro. O Santos, que é terceiro colocado no grupo, tem um jogo a menos do que o Palmeiras, que é o líder, com 8 jogos. O
Palmeiras é líder com 21 pontos, o Grêmio que está em segundo com 15 pontos, mas o Grêmio só tem 5 jogos. O Grêmio só tem 5 jogos. Depois o Atlético Paranaense e aí tem o Santos. O Santos que tem um jogo a menos também. O Santos tem, me parece que é 13 pontos, acho que é alguma coisa assim. Então, quer dizer, o Santos está bem colocado ali no Campeonato Brasileiro. E aí, pelo Paulista também, às 15 horas, no sábado, o Santos vai jogar contra a Portuguesa Santista no CT Rei Pelé. Esse jogo contra o Atlético Mineiro é lá na Vila Belmiro. Portanto, aí, vamos aguardar aí, quem sabe, a molecadinha do Santos aí entretendo os torcedores quando o Santos grandão não está em campo. A gente tem que estar sempre acompanhando e sempre torcendo, porque eu gosto muito. É claro que a gente fala dos pequenininhos lá embaixo, mas eu dou mais atenção já ali do sub-17 para o sub-20, porque esses aí a gente sabe que eles já estão na porta para poder, como se diz, para poder nascer, já está estufando a terra para poder sair para fora. Então a gente tem que estar sempre de olho. E os pequenininhos, tem aqueles lá que vai cuidando, até eles chegar nessa etapa aí para a gente poder estar analisando e falando e acompanhando. Tivemos também a cirurgia do João Paulo hoje. O João Paulo que fez a cirurgia no tendão de Aquiles. O João Paulo que se contundiu. A gente faz o vídeo aqui e às vezes eu não gosto de estourar, ficar muito tempo falando, porque se torna muito cansativo e às vezes não dá muito tempo de você falar muitas coisas que você gosta de falar. Para aqueles que às vezes comemoraram até a contusão do João Paulo, não dá para você entender que o ser humano chega numa situação dessa. Mas, como se diz, a gente entende que o futebol é assim, cada um tem suas opiniões, cada um tem o que falar, mas a gente sabe que não todos são iguais, a gente sabe que o João Paulo era detestado por muitos ali no Santos e, como se diz, amado, por outro lado, por muitos aqueles que gosta, que ama o futebol e torce. Mas uma coisa que eu fiquei indignado também é de saber que dizem que eu vejo o lance do João Paulo assim. O João Paulo teve uma falha. O João Paulo teve uma falha, porque quando ele dominou a bola, que era para ele ter chutado, ele não chutou. E aí ele se complicou e ele deixou o rapaz chegar nele, ele fez toda aquela dividida com o rapaz e aí ele acabou a contusão. Mas depois que a bola estava na frente dele, né, eu estava vendo até na internet, muitos aqueles que estavam no momento radiando, passando o jogo ali, falando do jogo, que diz que o João Paulo falhou, que ele tinha que chutar a bola, que ele tinha... Chutar a bola como? O cara estava já segurando o pé, o cara já estava segurando o pé porque ele não aguentava mais apoiar o pé no chão. Por isso que aquela bola ficou ali dando sopa na frente ali e ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada porque a dor, eu acredito que foi imensa ali. E aí a reação dele, ele não tinha reação para aquilo ali. Então, às vezes, tem muitas conversas que falam que, pelo amor de Deus, não dá para você entender às vezes. Uma outra coisa, dizem que o João Paulo, ele na hora ele estava fingindo que ele estava com dor porque ele sabia que ele ia perder a bola. Como perder a bola? Se a bola estava na frente dele, 1 metro para ele dar um bicão para frente, como é que ele ia fingir que ele estava machucado ali, que ele ia cair no chão porque estava machucado? Isso aí não existe, isso aí não existe. A gente que acompanha muito o futebol, você mais ou menos sabe quando o jogador ele se machuca e quando o jogador fica caído no chão lá, simulando uma contusão. A gente sabe disso, a gente que acompanha futebol há tanto tempo, você sabe. Por exemplo, um jogador que leva uma mãozada no peito e põe a mão na cara e fica caído lá. Isso aí o juiz tinha que chegar e dar amarelo. Isso aí o VAR tinha que corrigir e dar amarelo, porque o cara está querendo enganar o juiz. Então, ali não teve engano do João Paulo. Ali simplesmente todo mundo viu que naquele momento que ele se contundiu. No momento eu vi que ele se contundiu, porque ele não ia abandonar aquela bola na frente dele lá e ficar segurando o pé no alto lá, pulando com um pé só. Então, umas coisas ridículas que a gente vê dentro do futebol, algumas conversas que não dá para a gente acreditar. Mas, como se diz, o ser humano ele é sempre assim. A gente é falho, a gente não como se diz,
correto em tudo aquilo que a gente pensa que é, fazer o quê? A gente tem que respeitar cada um, a opinião de cada um. Mas às vezes tem umas coisas que o pessoal fala que, pelo amor de Deus, deixa você às vezes indignado e imaginar que o ser humano fala essas coisas que não dá para acreditar. Mas, como se diz, é coisas do futebol. Futebol é desse jeito. Fazer o quê? Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Espero que o João Paulo volta logo, ou para o Santos, ou para a carreira dele, que ele tenha boa sorte na recuperação dele e possa, sim, seguir a carreira dele, porque, afinal de contas, a gente não pode misturar a pessoa com o trabalho. O trabalho é uma coisa e a pessoa é outra. Então, como se diz, se recupere logo e siga a carreira dele, ou no Santos, ou onde for, que ele tenha muita sorte e muito sucesso. Ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.